Bom dia, Deus te abençoe. Glória a Deus, estamos aqui nesta segunda-feira. Louvado seja Deus, mais uma semana que nós começamos e este é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegraremos, amém? Alegre-se porque o Senhor já proveu para você tudo aquilo que você precisa. Ele já deixou preparado para você tudo aquilo que você precisa nesse dia. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a você abrir aí a tua Bíblia no Evangelho de Mateus 16, 21. Enquanto você encontra, nós vamos orar como sempre fazemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Dá-nos entendimento e compreensão para praticarmos, vivermos a tua palavra em nome de Jesus. E que ela encontre no nosso coração uma boa terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que se você quer falar comigo, precisa de oração, você pode pegar o meu WhatsApp na descrição desse vídeo, ou então você pode pedir lá nos comentários e nós enviamos para você. Amém? Também dizer para você que quarta-feira é o nosso dia de jejum, nós jejuamos buscando o Senhor, buscando a sua face, nos alinhando ao Senhor. Amém? E também oramos pelas famílias, oramos pela igreja, oramos por cada um e pelos seus pedidos em nome de Jesus. Amém? Você que está perto, está longe e quer falar comigo, como eu falei antes do WhatsApp, porque nós estamos aqui como ministério, como igreja, para estar atendendo as ovelhas do Senhor, para estar atendendo aquelas ovelhas que estão sozinhas, que estão feridas, que estão abandonadas, rejeitadas. Nós estamos aqui para atender, não importa se perto ou longe, amém? Nós temos ovelhas em todos os lugares, amém? Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe muito. Vamos ler aqui então Mateus, Evangelho de Mateus 16, 21. Convido você a acompanhar comigo essa leitura. Contextualizando, Pedro havia, há pouco, na mesma sequência aqui do texto, o texto é a mesma sequência, declarado que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, e que Jesus então disse: olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Amém? Então declarou que a boca de Pedro tinha sido usada para falar uma verdade espiritual, tinha sido usado para falar uma verdade daquilo que Deus havia feito. Amém? Enviado seu Filho unigênito, o Cristo. Então, a partir desse momento que os discípulos confessam, porque lembra que Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem eu sou para vocês? A partir do momento que eles confessam que Jesus é o Messias, Jesus começa a prepará-los então para aquilo que viria na sequência. Entendeu? Eles confessam, ali é um momento onde eles confessam e Jesus reconhece, como eu falei no sábado. Até aqui Jesus em nenhum outro momento no Evangelho de Mateus havia dado tanta ênfase ou deixado tão claro que ele era o Filho de Deus, o Messias. E aqui ele deixa claro. Então, quando os discípulos confessam ele como Messias, ele começa a prepará-los para o que viria na sequência. Então, estamos aqui agora no versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Então, ele diz para os seus discípulos e começa a explicar, preparando eles de que ele deveria seguir para Jerusalém e que ele ia sofrer muitas coisas lá destes três grandes grupos, de judeus lá, que havia os anciãos, os principais sacerdotes e os escribas. E que ele deveria então ser morto, como nós sabemos, esse era o propósito. Jesus sabia que ele veio, A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Jesus ele veio para morrer na cruz, morrer a nossa morte. Ele não foi morto como uma fatalidade, não, ele veio com essa missão, ele veio com esse propósito. Então, ele explicou que ele deveria ser morto, mas que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Olha que extraordinário, Jesus ele sabia o que ele estava fazendo aqui, ele sabia a sua missão, o seu propósito. Como é importante nós entendermos que como filhos de Deus, nós também temos uma missão e um propósito nessa terra. Deus não faz nada por acaso. Você que está me ouvindo, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus ele te ama, Deus ele te planejou e Deus ele te deu um propósito, uma missão. Ele colocou talentos na tua vida para que você possa fazer diferença, claro, com Cristo. Amém? Sempre com Cristo, porque Ele é aquele que nos restaura, que restaura a nossa comunhão com o Pai, porque pelo pecado nós estávamos separados do Pai, mas quando Jesus ele morre na cruz e ressuscita, aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, recebem Ele desta forma,
né? Crendo pela fé, esses então têm os seus pecados perdoados e agora nós somos reconciliados com o Pai. Aquele abismo que havia entre o homem e o Pai, agora pela cruz de Cristo, para aqueles que o recebem, agora este abismo foi fechado. Amém? Nós podemos chegar nele em nome de Jesus. E então diz aqui que Pedro, chamando-o à parte, veja, olha que ousadia. Pedro chama Jesus à parte. O mesmo Pedro que há pouco tempo, né, há poucos instantes, minutos talvez, declarou que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, e que Jesus disse, olha, não foi nem carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu que te revelou isso. E agora ele chama Jesus à parte. E amados, às vezes nós pensamos assim, né, que a gente pode ensinar a Deus. Nós achamos que Deus está fazendo errado. E a palavra de Deus diz assim, isso que sirva isso de consolo para a minha vida e para a tua vida. A vontade de Deus para mim e para você, quando nós estamos andando na palavra, no seu caminho, ela é boa, perfeita e agradável. Então não se engane com as aparências, porque tudo vai redundar em glória para Deus e na sua vontade boa, perfeita e agradável na tua vida em nome de Jesus. Amém? Vai ser bênção. Deus pega aquilo que é uma maldição e transforma numa bênção. Deus pega aquilo que a princípio é morte, mas ele usa para a glória de Deus, para a bênção em nome de Jesus, para a vida. Amém? Então Pedro chama Jesus à parte e começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. O que Pedro começou a reprovar Jesus? Porque ele não aceitava que Jesus, né, sofresse, que Jesus fosse morto pelos anciãos, principais sacerdotes e os escribas. Ele não aceitou e ele chamou Jesus à parte, começou a repreender Jesus e disse, não, Senhor, isso não. Você é o Cristo, Filho de Deus. Amém? Então Jesus aqui já começa a frustrar a expectativa daqueles que achavam que Jesus, como o filho de Davi, como ele é chamado em alguns momentos, viesse como um libertador, um grande general, um grande guerreiro. Ele vai vir, mas na sua segunda vinda, a primeira vinda, ele vem como um cordeiro mudo, calado, que ele vai para a cruz, para o sacrifício, por mim e por você, porque ele nos ama com amor profundo, um amor extraordinário. Amém? E então, Jesus, voltando-se para Pedro, disse a Pedro, arreda Satanás. Ele não está dizendo, escute, algumas pessoas pensam que Pedro está possesso. Não está dizendo que Pedro está possesso, mas está dizendo que Pedro está agindo com a atitude de Satanás. Tá? Com a atitude, com a intenção. Não que ele esteja ali, né, possesso por Satanás. Então ele fala, arreda Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Uma pedra que faz tropeçar, ou seja, algo que impede você de prosseguir o caminho, de cumprir a missão, de cumprir o propósito. Por esse motivo que Jesus chama Pedro de pedra de tropeço e manda ele se arredar, porque é o princípio de Satanás, é a atitude de Satanás, não que ele estivesse possesso. Por que não cogitas das coisas de Deus? Então, aqui Jesus explica melhor, ó, porque você não está cogitando das coisas de Deus, dos valores de Deus, dos princípios do reino de Deus, mas você está cogitando sim das coisas dos homens, porque os homens eles querem proteger a sua vida, eles querem guardar. E ele continua no versículo 24 dizendo assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E tome a sua cruz e siga-me. O que é negar, tomar a sua cruz e seguir? Negar é negar os seus desejos, esta proteção, né? As coisas do mundo, os desejos do mundo, o conforto do mundo. É isso, negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz. Quando nós negamos as coisas do mundo, nós tomamos uma cruz, porque nós começamos a ser perseguidos. Nós começamos a ser reprovado pelos homens, pelo mundo, porque nós não andamos no mesmo caminho que eles. Então Jesus está dizendo, ó, se você quer ser o meu discípulo, se alguém quer vir após mim, ou seja, se eu quero seguir, eu vou ter que negar a mim mesmo, as minhas vontades pessoais, os meus desejos, as vontades com as coisas desse mundo, das riquezas, dos prazeres. Eu tenho que, não significa que eu tenho que ser pobre, não é isso, tá? Mas que isso não pode estar em primeiro lugar na minha vida. Que se amanhã ou depois eu ter que tomar uma decisão, eu tomo por Jesus e eu abro mão de tudo aquilo que não tem valor. Amém? Porque normalmente é o inverso. As pessoas
pegam as suas riquezas, os seus bens, e aquilo se torna o Deus da sua vida, e eles então negam a Jesus para não perder os seus bens, o seu conforto, a sua riqueza, os tesouros desse mundo. E diz aqui, tome a sua cruz. Então você vai sofrer, porque você não... Por isso, por que é tomar a cruz? Carregar a cruz é sofrer. Sofrer por causa disso, sofrer por esses valores, sofrer por seguir Jesus. E então, siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então agora ele explica o que é perder, né? Quem é salvar a sua vida, perder e achar perder a sua vida por minha causa, achá-la. O que significa isso? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, quando ele fala aqui no versículo 25, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, ele está falando disso, ó, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós não podemos querer ganhar o mundo e com isso pagarmos esse preço de perder a alma. E isso acontece com quem? Com quem quer salvar a sua vida, com quem ama mais esse mundo, mais a sua vida, esse vai perder a sua vida. Agora, aquele que perder a vida por minha causa, ou seja, abrir mão da sua vida, do amor a esse mundo, do amor à sua própria vida, as coisas que o prendem, esse vai achá-la. Ou que dará o homem em troca de sua alma. Final do versículo 26. Porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai. Veja, estamos falando da segunda vinda e também depois do juízo, né? Com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então cada um vai receber a retribuição de acordo com aquilo que fez, com as suas obras, com o que falou, com o que fez, com tudo. Cada um vai ser retribuído. Um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus por tudo que nós fizemos. E ele diz ainda, em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, ele estava falando para os discípulos, né? Que de maneira nenhuma passará pela morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, esse texto aqui não significa que eles não iriam morrer, né, antes de vir Jesus, antes que Jesus viesse, voltasse, não. Aqui há várias interpretações. Uns falam que é ver a glória de Jesus, que logo na sequência Pedro, Tiago e João viram na transfiguração. Isso é uma explicação. O outro fala da própria ressurreição, porque os discípulos viram, agora Jesus, após a sua morte e ressurreição, viram Jesus glorificado agora. Né? Jesus, ele ressuscitou, então os discípulos o viram. Então alguns entendem que é disso que ele está falando. E outros de que é a vinda do Espírito Santo. Ok? Tem outras explicações também, mas eu creio que essas três bastam, porque ela não tem uma questão aqui definida o que é isso. A maioria, há um consenso por alguns que é a transfiguração, porque Jesus foi transfigurado e Pedro, Tiago e João viram isso, né? Logo agora, no capítulo 17, que nós vamos ler amanhã. E outros que falam da ressurreição de Cristo, porque os seus discípulos o viram após a ressurreição. Amém? E outros do Espírito Santo. Mas enfim, amém? Isso não muda a base das doutrinas que são essenciais na palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Pedir que o Senhor nos abençoe nesse dia que está começando, nesta semana que está começando. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, abençoe a esposa, o marido, os filhos, os netos, noras, genros, os pais. Meu Deus, abençoa. Abençoa todos com paz, com saúde, com proteção. Dá ordem aos teus anjos para cuidar de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estudam, dá a eles a capacitação, a inteligência, Pai. Abençoa aqueles que trabalham, Pai, que estão trabalhando. Que o Senhor abençoe a obra das suas mãos, para que tudo que eles façam prospere. Também livra-os de toda inveja, de todo ciúme, de toda armadilha, de todo engano, em nome de Jesus. Dá a eles sabedoria, discernimento e que toda a obra das mãos deles prosperem, Pai, para a tua honra e tua glória. Abençoa as famílias, Pai, com teu poder, com teu amor, em nome de Jesus, e enche-nos nesse dia com teu Espírito Santo, e nós declaramos: Espírito Santo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso.
Quero convidar você também a dar like, é muito importante dar like. Se você que assistiu puder dar like, eu agradeço. Pode também, se não gostou, pode dar também, não tem problema. E também comentários, coloque nos comentários o teu pedido de oração. E compartilhe, se você gostou, compartilhe com quem você ama, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, tenha um excelente dia, um grande abraço para todos vocês, em nome de Jesus.